Olá, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar mais um dia aqui, utilizando essa tecnologia tão incrível que é o computador, a internet, o recurso de programa para poder fazer os slides, enfim. Que maravilha poder utilizar a tecnologia de uma forma bastante interessante e tem a ver com o que nós vamos falar no assunto de hoje, hein? O assunto de hoje é quando questionamos o que de fato devemos fazer nessa vida, ou quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É exatamente este o tema que a gente vai trabalhar hoje, e eu começo falando da tecnologia aqui, justamente por entender, dentro de uma linha de estudo da filosofia, quantos avanços tecnológicos que foram acontecendo aí ao longo de toda a nossa trajetória de vida e como que ele foi sendo utilizado de acordo com os valores estabelecidos ali naquele contexto histórico, não é verdade? Então eu estou aqui me comprometendo a utilizar a tecnologia, que algumas vezes é vilã, outras vezes é a nossa heroína, mas eu me comprometo, eu faço um compromisso cotidiano de utilizar a tecnologia e essa habilidade da comunicação, que é a minha maestria, que eu vim para a Terra, hoje nós vamos falar de Terra também, vamos falar de galáxias, vamos falar de, enfim, de eu superior. Então eu me comprometo a usar realmente a minha habilidade de comunicação para compartilhar aí diversos assuntos que vão e que prometem mesmo abrir consciência, abrir mentalidade e colocar em discussão e em pauta a nossa saúde mental, que esse é o nosso objetivo aqui. Meu nome é Stefânia Zonaro, sou psicanalista, pedagoga e escritora. É sempre um prazer poder estar todos os dias aqui ao meio-dia compartilhando assuntos tão importantes para a vida de cada um e cada uma. Eu já peço para você que, se você não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Compartilhe esta playlist com amigos e amigas para que a gente possa circular essa informação, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, né, para que saber quem é você, né? Então, às vezes a gente fala assim, as pessoas, é, na hora que são acometidas, né, por algum problema de cunho comportamental e de conduta, e que vai atingir ali a nossa relação, né, que estabelece uma ansiedade, um pânico, na hora de se comunicar, na hora de se posicionar, enfim. Para saber, e na hora que dá aquele quiprocó, né? Vou usar até essa palavra, na hora que dá aquele quiprocó na hora de comunicar, muitas vezes a gente para e observa, né? No momento seguinte que deu aquele quiprocó, a gente para e pensa, nossa, mas por que que deu esse quiprocó, né? Por que que deu essa confusão? Por que que deu essa faísca aí na relação que estava aí acontecendo, né? Uma conversa, uma reunião, uma situação qualquer. E essas faíscas, elas acontecem terminantemente encaminhada pela observação de que não sabemos quem somos, né? No momento de uma discussão, no momento de uma não escuta, né? Uma escuta travada, uma comunicação travada, obrigatoriamente eu estou conduzindo esse meu comportamento num processo de você não saber quem é você, principalmente, né? Então acontece muito, por exemplo, no nosso local de trabalho. Cada local de trabalho existe uma função, né, a ser exercida ali. Então, a minha função, ela requer algumas ações e atividades que estão atribuídas na minha alçada, né? Eu preciso cuidar daquilo, faz parte da minha rotina de trabalho. Mas quando eu deixo de fazer essas atribuições que já são minhas, especificamente, né? Elas já são minhas, eu desenvolvo, eu deixo de fazer, porque inconscientemente eu não considero aquilo como importante, como realmente aquilo que as pessoas vão me apoiar ou me validar. É como se fossem coisas mais silenciosas, tá?
E então eu deixo de fazer isso para fazer outras coisas mais barulhentas, mais evidentes, que as pessoas mais enxergam, que as pessoas mais olham e percebem que há um movimento acontecendo ali. Então, o que acontece? Esse que você está fazendo o movimento, vamos dizer assim, né, que aparentemente parece que é o ideal, você fazer o movimento, barulho, aquilo que aparentemente te faz presente ali na situação, é o equívoco de quem não sabe quem é. É um equívoco, né? Então, eu desvisto um lado para vestir outro, porque eu não sei quem eu sou. A importância do autoconhecimento é tão profunda, porque se eu tenho na minha linha temporal uma maestria de trabalhar de forma mais filosófica, individualizada e dentro de um processo mais solitário, todas as vezes que eu não estiver dentro dessa linha temporal, eu estarei criando e gerando linhas temporais que não são originais. O que isso acontece? O que isso acarreta? Eu vou cada vez mais me afastando do meu propósito de vida. Porque quando eu estou em um lugar específico, né, eu estou num lugar específico de trabalho, de atuação, existem ali umas demandas que eu preciso dar conta, porque são a minha atribuição e ela que vai fazer todo o conjunto da obra andar. Quando eu deixo de fazer porque eu acredito que aquilo não seja evidenciado aos olhos dos outros, eu não tenho a validação que eu buscaria, eu vou deixar lacunas. Então, eu não estou sendo, por exemplo, eu não estou seguindo os valores. Né? Quando a gente pensa em valores sociais, eu estou falando aqui do mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho ele é fundamentalmente baseado em valores, né? E o grande desafio nosso é exatamente compreender o que significa o trabalho, né? Então, quando a gente fala de propósito de vida, quando a gente fala de trabalho e quando a gente fala de maestria, eu estou falando de compartimentos de uma única ação, que é a ação da minha alma. Olha isso, tá? Então, quando eu não estou cumprindo com o meu propósito de vida, não estou executando meu trabalho dentro daquilo que é esperado, daquilo que é necessário ser feito. E, portanto, eu não desenvolvo e não coloco a minha maestria a serviço do coletivo, eu vou ter problemas com comunicação com a minha alma. A minha alma ela quer ir para um lado e o meu ego está indo para outro, a minha personalidade está indo para outro, completamente diferente. Então, tem uma frase interessante que vai dizer assim: você é aquilo que você faz, não aquilo que você fala que faz. Isso é muito importante. É uma frase que parece de efeito, parece aquelas frases montadas, e é, de fato, mas ela tem uma profundidade bastante grande. Então, assim, para que saber quem é você? Né? Primeiramente, para você compreender que você está conectado a um eu superior. Então, cada um de nós temos a nossa conexão com o eu superior. E veja bem, quando a gente está falando aqui de eu superior, quando eu estou falando aqui de eu superior dentro do método Essência Master, criado por mim, Stefania Zonaro, eu não estou falando de Deus, eu não estou falando de Jesus, eu não estou falando de um mentor, eu não estou falando de um anjo, eu não estou falando de uma egrégora nesse sentido, tá? Aqui eu não vou mencionar sobre o ponto de vista das religiões, dos dogmas e nem das instituições religiosas. Todas elas são conduzidas pelas pessoas que eu atendo, das pessoas que eu conduzo alguma atividade da maneira mais tranquila. Não há divergência, porque na realidade há uma convergência. Quando eu falo de eu superior, a gente está falando de uma energia, que é exatamente essa imagem que eu coloquei aí. Ela é uma energia que ela está vinculada a isso daqui, ó, o espaço e a galáxia. Veja, vamos por partes para que fique bem compreendido, tá? É muito importante a gente começar a amadurecer o nosso critério de compreensão evolutiva
de povoamento dos planetas, e especificamente da Terra, que é onde nós vivemos. Então é muito importante a gente começar a dar saltos no sentido de amadurecer a ideia, de pensar sobre um ponto de vista que não seja aquilo que é apenas o desenvolvido nos livros até hoje. O ponto de vista evolutivo ou da criação, né? E todos esses pontos de vista não estão aqui em questionamento. Não é a minha ideia apontar se é verdade, se não, se tem fundamento, se não. Não é, porque tudo isso já foi estudado, já tem as suas fundamentações e está tudo certo. O que eu quero apresentar aqui no vídeo de hoje é que o eu superior, ele está conectado à galáxia e ao espaço, tá? Então, quando eu mostro essa imagem, que é uma energia, ela é uma energia que está composta em cada uma das partes do nosso corpo. Eu não costumo conversar e explicar e orientar aqui, tanto nos meus atendimentos quanto nesses vídeos, que nós somos energia. Então, a gente vibra uma informação dentro dessa energia. E essa informação dentro dessa energia é que está baseada nos nossos valores. E aí, todas as minhas relações, elas precisam estar conectadas a valores que são vividos aqui na Terra. Porque a nossa alma, ela está conectada ao eu superior, assim como os 7 corpos nossos. Mas a nossa alma, ela é fiel ao eu superior. Então, quando a gente nasce com um propósito, cada um com um propósito. Os propósitos, eles são muito semelhantes, porque na realidade não importa a profissão que você tem, mas o seu propósito é uma ação que você executa dentro da sua profissão, e por isso que eu comecei aqui o nosso assunto falando sobre as minhas atribuições dentro do meu mercado de trabalho. Se naquela profissão, naquele cargo que eu exerço, se eu tenho algumas ações que eu preciso fazer, que são das minhas atribuições e que eu não faço, mas eu faço outras que vai dar mais barulho, que aparentemente me dá mais evidência, mas que ela não é de fato a minha atribuição, eu estou gerando um problema de ruído de comunicação entre o meu corpo físico, que aí vai compor a minha personalidade, a minha alma e o eu superior, da divergência de comunicação, tá? E essa divergência de comunicação vai transpassando e vai desgastando e ao mesmo tempo vai gerando outras linhas temporais para a gente viver nesta linha original. Essa parte de linha temporal, eu já falo em outros vídeos o que ela representa e como que ela funciona e se apresenta aqui pra gente, tá? Então, eu convido você a ver outros vídeos. Então, o eu superior, ela é essa energia, essa fonte de energia que guarda um arquivo com todas as informações de todas as linhas temporais que nós já vivemos e que nós viveremos. Está guardado neste arquivo, que é o chamado arquivo acástico. Então, guarda a nossa conexão. Como é que a gente entra em contato com esse arquivo que está lá, ó, exatamente neste lugar aqui, ó, no espaço, na galáxia, no vazio, no todo, conectado ao Criador, tá? E aí o Criador, cada um vai dar o nome que entende, que compreende aí dentro das suas crenças e percepções, certo? Mas a lógica é científica. Então, eu tenho uma vibração que é do meu superior, que está conectado aí na galáxia, tá? E todas as vezes que eu não sigo os valores que a minha alma espera, tá? Porque quando a gente nasce, a nossa alma, ela está calibrada para trabalhar naquele ponto de vista de valores e, ao mesmo tempo, para moldar e organizar a minha formação emocional, racional, né, espiritualidade, formando a minha conduta, o meu pensamento, os valores, né, para que eu possa exatamente caminhar em direção ao propósito de vida. Então, por exemplo, situações como honestidade, como compaixão, respeito. Então, quando a gente fala assim, honestidade, né? Se a pessoa tem desequilíbrio da energia yang,
a provável comportamento dela é lidar com situações ilusórias. Então, é uma pessoa que dificilmente vai ser honesta. Dificilmente ela vai conduzir a sua fala e o seu comportamento dentro da verdade, que ela faça realmente a conexão entre os corações das pessoas, tá? Então, é importante a pessoa observar que se ela cria muitas histórias, que se ela tem dificuldade de conduzir uma linha de conduta de pensamento, se ela fala uma coisa em um departamento e fala outra em outro departamento, mas olha que até o final você vai entender que isso não é a gente simplesmente decidir mudar. Existe um caminho para a gente primeiro identificar que a gente faz isso, né? E aí, qual que vai ser esse caminho? São os sintomas físicos, tá? Por exemplo, pessoas que têm muita dor no estômago, não está conseguindo conduzir as situações e se apega a cada uma delas. E quando ela se apega às situações, ela vai ter problema de gastrite, de úlcera, de queimação, de refluxo, ela vai ter, porque ela está apegada às situações, tá? Isso vai incluir qualquer situação, tá? Mesmo uma cirurgia. Ah, eu passei a ter isso após a cirurgia, uma cirurgia que eu tenha feito, enfim. Mesmo quando a gente passa por uma intervenção cirúrgica, se há alguma sequela, que a gente chama, é onde nós estamos vibrando, tá? E por isso que devagarzinho a gente precisa ir quebrando esses tabus de que o nosso físico trabalha completamente desconectado da nosso mental e do espiritual, porque não trabalha, tá? Compaixão. Compaixão é diferente de ter dó. Quem tem dó está permeando o universo da culpa, por exemplo. Aí eu desenvolvo a dó. E aí a culpa e a dó, ela vai ter ainda 4 bracinhos de emoções que estão camufladas atrás da culpa, tá? Então, compaixão é quando eu escuto a dor do outro e não pego a dor do outro para mim. Então, a compaixão eu escuto e vamos buscar formas de equilibrar aquela dor, aquele problema, mas que eu compreenda que não é meu. Porque quando eu compreendo que é meu aquela dor, eu estou fazendo um reflexo de traumas da infância, onde, por uma questão de relação ali, da epigenética, comportamental, costumeiramente, o meu comportamento e a minha conduta é pegar para mim as responsabilidades. É aquela velha piadinha que se faz, né? Se pegar fogo na caixa d'água, a culpa será minha. Então, isso é um comportamento, uma conduta de quem, quando era muito pequeno, também acabou buscando uma relação de cuidador, porque aquela alma infantil, ela compreendeu uma fragilidade no sistema. E aí ela vai e ela se insere com uma cuidadora, e veja bem, tudo isso é de forma completamente inconsciente. E aí nós vamos crescendo e vamos tendo as pessoas que acabam desenvolvendo problemas de artrite, de artrose, de esporão, de joanete, vão tendo problemas nesse sentido que vão dizer para mim, na leitura, que há uma sobrecarga nesta pessoa de assumir responsabilidades para além daquelas que ela dá conta, tá? O respeito, a paz, a ética, a moral, a responsabilidade, né? Então, quando a gente vai se motivar para algo, a gente motiva a uma injeção de dopamina, de prazer, de motivação. Mas para manter aquilo, eu tenho que ter responsabilidade, né? Como esses conjuntos de vídeos que eu me propus a todos os dias durante ao meio-dia um vídeo ir publicado. Então, é preciso manter a responsabilidade, né? É manter a constância, porque existe um objetivo com esses vídeos, que é justamente trabalhar com a saúde mental, abrindo a consciência das pessoas, porque, por exemplo, com esse vídeo aqui, você pode perceber que você nunca buscou conexão com o seu eu superior. Por exemplo, você não sabia o que era isso. E hoje você está ouvindo pela primeira vez esse vídeo. Então, olha como é um conteúdo de valor, né? E eu tenho no histórico
de atendimentos que quando nós fazemos uma meditação aqui, e no meu atendimento, e que essa meditação ela é de conexão com o eu superior, é muito, muito, muito simples. Em breve, após a meditação do eu superior, a pessoa virar uma chave e se conectar exatamente à sua história de vida para saber quem você é de fato. Então, a gente faz um exercício aqui que a gente se conecta ao eu superior, e aí a pessoa começa a ter ideias, ter insights, porque essa é a conexão do eu superior, tá? E qual é a função de eu entender isso, para eu poder ter ideias e insights? Porque, primeiramente, eu preciso conhecer a minha história, conhecer quem eu sou. E quem eu sou não se resume a essa daqui. Eu sou filha e filho de determinada pessoa, eu tenho tal profissão. Não se resume. Lembra que eu falei aqui, ó? Lembra que eu mencionei aqui, ó, sobre espaço e galáxia? Eu estou falando de uma coisa muito maior. Eu estou falando sobre um arquivo acástico que guarda toda a memória, chaves, conhecimentos, maestrias e tudo que eu preciso saber, que vem me acompanhando em diversas linhas temporais, diversas dimensões. É como eu costumo dizer, é muito infantil o pensamento de quem ainda acredita que a nossa vida é essa daqui e que quando a gente morre, quando a gente desencarna, quando a gente falece, não importa o nome que a gente dê, acabou, tá? Ou que aquele corpo está dormindo. E aqui eu estou falando para derrubar tabus mesmo, né? Então eu não tenho receio de falar alguma coisa que aquilo é a manobragem, eu adoro inventar uma palavra, daquilo que vai fazer sentido para você depois, tá? Quando a gente vive nesse lugar de não compreender a morte, não compreender essa transição, e também colocar na conta de quando a pessoa morre, finalizou e aquele corpo fica dormindo, é onde vai se estabelecer diversas lacunas de comportamento e conduta mesmo das pessoas. As respostas começam a não ser dadas, e essas pessoas começam a se sentir cada vez mais perdidas e não conectadas ao seu caminho, ao seu direcionamento de propósito de vida, né? Então, é preciso eu saber, para que eu preciso me conhecer? Para que eu preciso saber quem eu sou? Porque quando eu sei entender a forma como eu estou pensando. Enquanto eu não compreendo a forma como eu estou pensando, eu faço como na imagem aí, eu sigo o fluxo, porque o pensamento ele vem do sistema. Eu falo isso no vídeo anterior, então eu te convido a assistir. O pensamento vem do sistema, então é um fluxo da qual eu nado a favor da corrente. Mas vai chegar um momento que aquilo vai gerar um impacto de choque, um impacto emocional, vai gerar um movimento em você que vai te colocar contra a parede. E nesse contra a parede é quando a pessoa vai para uma terapia e ela vai entender como é que ela estava conduzindo o pensamento dela num fluxo contínuo de um destino que ela ia sem ter extremamente profundidade com aquilo. E só então aí é que ela é capaz de então mudar para outra direção, para fazer. Ninguém vai mudar nada se não reconhecer como exatamente é. Então, por isso a terapia é importante, porque eu preciso conhecer quem eu sou para descobrir que eu estou fazendo diferente. Enquanto eu não faço essa modulação, eu vou fazendo as coisas como se aquilo fosse normal. Qual o exercício? Primeiro, eu preciso trabalhar com estado de presença, com alegria e com respiração. Então eu coloquei aí, ó, do exercício foi uma pessoa aí totalmente colorida, né? Dançando numa dança que ela remete um prazer, né? Ela tá com uma cara de prazer, de alegria, de motivada, né? Então, esse é uma energia importante para a gente conectar ao nosso eu superior, porque o eu superior e o nosso propósito de vida, seja ele qual for, ele sempre vai ter como base o A mais A, que eu também já explico aqui no vídeo,
né? O que é esse A mais A aqui da conexão do propósito de vida? E aí, a terapia é fundamental. Terapia em grupo, terapia individual, mas um lugar onde a gente possa falar, onde a gente possa meditar e depois reconhecer os símbolos que se apresentaram, fazer uma percepção daquilo que a gente não tem ainda clareza, né? E aí, com a meditação, uma discussão, um trabalho em grupo, um trabalho individual, eu vou conseguindo perceber como eu me comporto e eu identificar se esse comportamento causa exatamente algum tipo de desequilíbrio na forma de eu conduzir o caminhar na minha linha temporal, certo? Então, terapia é fundamental, gente. Terapia é fundamental. E eu encerro por aqui mais um vídeo aqui do quadro Saúde Mental, com muita alegria, onde nos vemos todos os dias ao meio-dia aqui pelo canal do Essência Master. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.